Investidores, vamos dessa nova análise dar um giro rápido e objetivo pelos principais gráficos, dados e fatos que impactaram o preço do Bitcoin e dos criptoativos nas últimas 24 horas. Hoje o Bitcoin está sendo cotado aos 86 mil dólares, ontem ele teve uma alta importante, uma alta de 5%, em reação a eventos que a gente vai repercutir aqui nesse vídeo. Bitcoin fez a manutenção do seu preço acima dessa importante linha de tendência de alta, que vem marcando fundos, né, durante esse bull market do Bitcoin. Antes da gente mergulhar nesses fatos e dados, eu quero deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações e fazer parte de uma das comunidades de investidores de Bitcoin e criptoativos que mais crescem no YouTube Brasil. Inscreva-se e junte-se à comunidade de investidores Smart, que está chegando ali já em 50 mil investidores. Há um ano atrás a gente era 10 mil, então junte-se a nós, tá? E vamos aqui então direto ao assunto. O Fed ontem fez a manutenção dos juros na economia americana, conforme o esperado, e projeta 2 cortes nas taxas em 2025. O que aconteceu de mais importante nessa reunião, investidores, foi que o Fed anunciou uma redução no ritmo de vendas dos títulos do governo americano. Ou seja, a gente se aproximou daquele cenário de fim do apertamento quantitativo, que é visto pelo mercado, e eu endosso essa visão, como um fator bullish, um fator de alta, um fator promissor para os mercados, né? E a gente teve o anúncio, então, de uma redução nesse ritmo de venda dos títulos de 25 bilhões mensais para 5 bilhões em cada mês. E acontece que no ano passado, em 2024, a gente também teve um anúncio parecido, né? Em maio, em 1º de maio, na reunião de 1º de maio, a gente também teve um anúncio onde o Fed sinalizou que eles também fariam uma redução nesse ritmo, saindo de 60 bilhões de vendas para 25 bilhões, né? E agora, então, a partir de ontem, eles saem de 25 bilhões para 5 bilhões. Naquela oportunidade, em maio, a gente teve uma reação bem positiva do Bitcoin nas semanas subsequentes, como a gente pode ver aqui, porém a gente teve quedas nas semanas que vieram depois, né? Eu até mostrei em uma publicação dentro da nossa comunidade fechada no Telegram como os mercados reagiram a essa oportunidade aqui que o Fed fez essa redução lá no ano passado. O Bitcoin é a linha roxa desse gráfico. Ele teve um rally, mas devolveu tudo nas semanas subsequentes, certo? A dominância do Bitcoin é a linha rosa. Ela teve alternâncias entre altas e baixas, né, que a mantiveram em lateralidade por algumas semanas, antes de voltar a subir após junho. A dominância aqui é a linha verde dentro desse gráfico, tá? E o S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, teve um rally consistente e renovou as suas máximas. O S&P aqui é a linha rosa, tá? E aí a gente tem essa marcação aqui que foi exatamente aquele 1º de maio. Então, o Bitcoin, que a linha azul ou linha roxa teve uma reação positiva, mas depois acabou sofrendo quedas. A dominância, que é a linha verde aqui, seguiu em lateralidade até que ela rompeu essa lateralidade e seguiu a tendência de alta a partir de julho, tá? E a Bolsa Americana gostou daquela informação, né? Veja, ela rompeu aqui as máximas, ela recuperou a queda, rompeu as máximas e foi embora renovar as máximas nas semanas subsequentes. Então, realmente foi um evento que naquela oportunidade, pelo menos num primeiro momento, foi visto como positivo para o mercado reagiu positivamente, tá? Vou deixar o convite para você fazer parte da nossa comunidade fechada dentro do Telegram também, certo? E dando sequência aqui, investidores, o Fed fez algumas projeções que não foram exatamente aquelas mais otimistas para a economia americana, né? Eles projetaram um crescimento para o PIB de 1,7%, reduzindo uma expectativa que antes era de 2,1%. Né? Eles elevaram as expectativas para a inflação, né, medida pelo PCE, de 2,5% para 2,8%. Né? E eles também elevaram as expectativas para o desemprego, né? O desemprego um pouquinho mais alto. Ou seja, isso aqui não é exatamente uma projeção assim otimista para a economia americana, já que isso aqui está muito mais para um cenário de estagflação do que qualquer outra coisa, porém, o mercado acabou reagindo positivamente, porque com essa política de tarifação do Donald Trump, existia uma expectativa de que o Fed revisasse as projeções para o PIB e que essa revisão fosse muito abaixo desse 1,7%, ou seja, o Jerome Powell sinalizou que essas tarifações já estão compondo essas projeções para o PIB, né? Essas tarifações que foram anunciadas e também aquelas que estão sendo propostas e
negociadas pelo Donald Trump. Então o mercado acabou reagindo positivamente, entendendo que o impacto no PIB americano não foi aquele impacto fortíssimo e extremamente negativo que muita gente projetou, falando que a economia poderia até mesmo entrar em uma recessão, né? E aí, olhando para o ano e nessa dinâmica de cortes de juros, o Fed mostrou que 4 dos 19 membros do board não veem mais cortes de juros em 2025, 4 veem apenas um corte e 9 enxergam 2 cortes. E 2 membros veem 3 cortes. Ou seja, a gente está muito mais nesse momento, né, com a economia americana na conjuntura atual, com uma probabilidade aqui de ver 2 cortes, né, já que a maioria do board está enxergando isso. O Donald Trump fez uma publicação lá na Truth Social criticando, pedindo cortes de juros, né? Ele está nessa queda de braço com o Fed, ele quer que os juros sejam cortados, que vai facilitar a rolagem da dívida de 9 trilhões que eles têm para esse ano lá dentro da economia americana, né? Em relação ao momento de mercado do Bitcoin, investidores, eu sigo acreditando que 2025 é um ano bullish, independente de toda essa descrença. Na real, toda essa descrença que está rolando para mim só mostra que a gente está realmente vivendo um período de reset que acontece sempre durante os ciclos de alta, né? A gente tem basicamente o M2 global em alta nas máximas históricas, a gente tem os juros americanos, os juros da principal economia do mundo em queda, com projeções de mais cortes para esse ano, a gente tem a alavancagem dentro dos mercados cripto que foi basicamente apagada, a gente viu um verdadeiro botão voltar sendo apertado pelo mercado nessas últimas semanas, liquidações brutais aconteceram, a gente vê basicamente que o varejo mais uma vez se afastou do mercado cripto, a gente vê um nível de desinteresse bizarro, né, que a gente só vê realmente no auge dos mercados de baixa acontecendo em pleno bull market, e o mercado em um momento de medo extremo, que nada tem de diferente desses momentos aqui, que a gente viveu também, um monte de gente falando de todo tipo de cenário apocalíptico, e que não se concretizou, porque nós estávamos em um bull market, certo? E o bull market vai ser eterno? Não, ele vai ter um fim, com certeza. Mas, investidores, o fim do bull market do Bitcoin, o fim do mercado de alta do Bitcoin não é esse topinho que ele deixou em 109 mil dólares aqui. A gente vai viver ainda momentos muito legais dentro do mercado de criptomoedas para Bitcoin e para altcoins também. Essa é a expectativa que eu tenho, tá? O Bitcoin nunca formou um topo de ciclo tendo percorrido apenas esse range entre 292 e 438 dias após o halving. O halving são essas linhas pretas que cruzam aqui o chart, tá? E normalmente esses topos foram observados nesse range posterior, que é entre 438 e 584 dias, né? Que tem essas marcações aqui amareladas dentro desse chart. Muita coisa para acontecer dentro desse ciclo ainda. Quando a gente olha a movimentação gráfica de curto prazo, a gente segue com aquela perspectiva de que a gente está vivendo basicamente a fase C desse período, dessa fase de reacumulação do mercado. Olha como esses dois gráficos aqui estão se assemelhando, tá? A gente está vivendo basicamente esse momento, essa leitura segue viva, tá? Que é o momento em que o BTC vai basicamente formar o seu fundo, certo? Ele vai formar aqui um fundo dentro dessa fase aqui, tá? Para ele voltar a se projetar e essa nova fase de alta, acredito eu, que está guardada para o próximo trimestre do ano de 2025, certo? Se a gente olhar aqui, o Bitcoin segue repetindo um padrão que já foi visto entre 2023 e 2024. Não tem... Opa, a bateria do notebook está acabando aqui, pera aí. Vamos ligar aqui para não acabar a bateria durante a gravação da análise. Pronto. Então a gente está basicamente replicando esse padrão aqui, certo? Veja que esse padrão envia o Bitcoin lá para casa dos 150 mil dólares, que é um patamar mínimo que eu acredito que o Bitcoin vai atingir nesse ciclo. Para que ele atinja aqueles objetivos, ele só precisa replicar basicamente a frequência de número 3, 4 e 5, que foi esse momento de alta aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Basta que ele replique qualquer uma dessas frequências de alta e a gente vai ver o Bitcoin atingindo os objetivos lá do range que vai de 150 mil dólares até
200 mil dólares, certo? É fácil falar disso uma hora dessa, sim, eu sei, mas eu tava falando disso aqui. Aqui, brother, eu tava falando disso aqui já. Aqui na internet, tá tudo documentado nos vídeos aqui, tá? Então, a gente tá chegando perto do objetivo e não, o ciclo não acabou, tá? Quem tá apostando no bear market aí vai dar com o burro na água. Pode ter certeza, brother, você tá errado. Ah, é bear market? Tá errado, brother, desculpa. Não sou de cravar as coisas assim, vocês sabem, gosto de ser humilde em relação à opinião dos outros e em relação sei lá, as expectativas aí da galera, humilde perante a incerteza, mas, cara, quem sair do mercado vai cometer um erro rude, tá? E assim como nessa fase aqui, a gente tinha um monte de gente falando, não sei o que, tá vendendo sonho, vendedor de sonho, tá? A gente aqui, investidores, basicamente, novamente, vendo o Bitcoin em um novo degrau, certo? Olha só, ele vai, tá? Aí na hora que ele lateraliza, corrige, as pessoas que conhecem pouco do mercado decretam o fim do sonho, até que ele suba um novo degrau, aí de novo, os desconhecedores decretam o fim do sonho, aí de novo ele sobe e corrige, fim do sonho, sobe, corrige, fim do sonho, sobe, corrige, fim do sonho, e cada vez o fim do sonho tá lá em patamares mais altos. Eu sei, subiu bastante, isso aqui impressiona, principalmente um cara que vem da Bolsa de Valores fala, tá esticado demais isso aí. Só que não, brother, nós não estamos falando da ação da Cosan, nós estamos falando do Bitcoin, certo? E a fase explosiva das altcoins sequer começou, ou seja, tem muita coisa boa para acontecer dentro desse mercado. Seguimos otimistas, investidores, e eu vou deixar novamente o convite para você se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade do YouTube e também acessar o link da descrição para você conhecer a nossa comunidade do Telegram. Se você achar legal, eu acredito que isso vai acontecer, aí você entra para dentro e acompanha tudo junto com a gente vai estar repercutindo tudo o que estiver acontecendo ao longo do dia por lá, certo? Um forte abraço a todos, deixe o seu like e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.